Este é mais um episódio do Sales Heroes Podcast, levando superpoderes aos profissionais de vendas. Ei, pessoal, viemos aqui para mais um episódio do Sales Heroes Podcast. E eu trouxe hoje aqui um grande parceiro nosso aqui da Rive, que é a Resultado Memorável aí com seu fundador, o Ricardo Alvarinho, tá, gente? E eu trouxe o Ricardo aqui porque ele já está em vendas faz um bom tempo, teve a oportunidade aí de atuar nas diversas áreas que a gente tem dentro do processo comercial em si. E ele vai falar sobre um tema que ele quer contar para a gente um pouquinho do futuro do vendedor. Então, Ricardo, seja muito bem-vindo. Pô, obrigado, Larissa. Vou te chamar de Lari, como eu estou acostumado aí, né? Pô, tô muito feliz por ter sido convidado por essa oportunidade aqui, né? E vamos aí compartilhar o que a gente puder, o máximo que a gente puder, para falar dessa experiência, né? Como você comentou, eu já estou um tempo aí nesse processo de venda, são 20 anos, né? Então, eu sou um ex-dinossauro de vendas, né? Então, eu venho lá desde o processo manual mesmo, né? Até hoje nesse novo momento, nesse novo futuro, né? E uma coisa que eu quero começar dizendo, eu quero trazer uma frase do Renato Russo, nosso ídolo aí, né, da música, que ele fala, lembra que ele falou o seguinte: o futuro não é mais como era antigamente. E nós estamos vivendo exatamente isso em vendas hoje. Com certeza, Ricardo. E até para começar, eu acho que não dá para falar de futuro sem olhar para o passado, né? Claro que muita coisa muda e a gente está vivendo um momento completamente inesperado, né? Mas o que a gente tem é olhar para o passado e começar a planejar o nosso futuro. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho de como que você enxerga aí toda essa evolução que a gente vive dentro da área de vendas mesmo em si. Uhum. Legal, legal. Acho que a grande transformação que a gente vem passando principalmente nos últimos meses aí, né? A pandemia, ela antecipou 5 anos em alguns meses só, né? Então, praticamente, ela forçou essa transformação digital, de uma forma muito rápida, né? E a grande transformação que eu vejo em relação ao que era no passado é que antigamente, né? Eu vou falar agora como de trás, né? Antigamente o vendedor, ele era o dono da informação, porque não tinha tanta informação disponível na internet, nas redes sociais, né? Então, quando a gente fazia uma reunião com o cliente queria entender o que era o seu produto, o que ele fazia, como ele podia ajudar, né? Hoje não, hoje tem tanta informação disponível na internet que o cliente, ele vai buscar as informações, ele já vem com tudo em mãos. E aí você precisa ajudá-lo a direcioná-lo exatamente naquilo que ele precisa, né? E o interessante é que muitas vezes o cliente ele vem com uma visão que não é a visão ideal. Então, o papel do vendedor hoje não é mais ensinar sobre o seu produto, e sim desconstruir muitas vezes a visão que um cliente teve, né? Porque ele pesquisou sozinho, ele foi autossuficiente, ele viu várias ideias diferentes, ele formulou algo ali na cabeça dele, né? Então, o nosso papel é o quê? É entender qual é a visão que ele está hoje e trazer para ele alguns insights, de repente até com o perfil Challenger, né, de desafiá-lo a pensar de forma diferente para você conseguir mostrar qual é o cenário ideal, tá? Com certeza. E quando você fala desconstruir, é literalmente direcioná-lo para uma outra vertente, ou às vezes trabalhar mais a educação para poder melhorar até mesmo aquele problema apresentado ali por ele. Olha, Lara, é ótimo, são ótimos esses dois pontos, tá? Deixa eu trazer um exemplo que aconteceu essa semana, né? Eu estava aí numa reunião com um cliente que a gente está conversando sobre o RIV para poder apoiá-lo aí no processo e ele já tinha lá uma solução de CRM para fazer a gestão do funil de todas as oportunidades, né? E aí ele me falou o seguinte: bom, lá no CRM eu só coloco a oportunidade quando ele já é cliente. Então, olha só o problema que ele tem hoje no seu processo de vendas. As oportunidades de negócio que ele está em andamento, que não virou cliente ainda, o
que é onde vai dar toda a visibilidade, previsibilidade do negócio dele, o que tem para fechar ou não, ele achava que isso não era necessário fazer uma gestão em cima disso. Na hora eu já falei para ele, falei, olha, cliente, mas aí você está deixando dinheiro na mesa, né? Eu até senti que ele deu uma pausa assim, mas como assim? Então esse é o challenger, é você educá-lo, e eu estou misturando os dois assuntos em um só, né? Então, foi feita uma educação para mostrar para ele onde ele está realmente perdendo dinheiro, né? E foi feito uma desconstrução daquilo que ele estava pensando antes, né? Ele falou, mas como assim eu estou deixando dinheiro na ali um gatilho de algo que mexe no bolso da pessoa, né? E aí eu expliquei todo o cenário e a importância dele ter todo o seu funil, a sua gestão, vindo do review, processo de outbound, já entrando para que ele faça esse funil antes de virar cliente efetivamente, né? E eu vi que ele anotou, então eu senti que esse ponto que eu trouxe para ele, ele mostrando realmente essa educação, essa desconstrução e uma nova construção, foi algo que gerou, assim, uma sinergia muito grande ali na nossa conversa, né? E Com eu percebo certeza. também, Lari, que o mercado está mudando muito, né? Então, o vendedor do passado para o vendedor atual, ele tem que trabalhar com o pilar TMC. São 3 pilares, TMC. Você já ouviu falar? Dessa regrinha TMC, não, mas estou curiosa para saber aí quais são essas 3 letrinhas aí que vão ajudar a gente a entrar nesse eixo aí para ser um bom vendedor. Legal, eu tinha certeza que você não sabia, e até a galera aí não sabe, porque é uma coisa da minha cabeça que eu inventei aí, tá? O que é o TMC? Olhando para esse novo perfil do vendedor, né? O T é tecnologia, ele tem que estar embasado nessa transformação em tecnologia também. O M é a mudança do comportamento do consumidor. Então, o nosso cliente mudou, né? Ele vem mudando sempre, né? E o C é o perfil do challenger. Então, quando você junta esses 3 pilares, tecnologia, entender a mudança do perfil do seu consumidor e trabalhar o seu perfil de vendedor como um challenger, esses 3 pilares é o que vão sustentar aí o seu futuro como vendedor, né? E muita gente fala, o futuro, quando a gente pensa no futuro, então depois eu vejo isso, né? Não, o futuro é agora, já começou, e se você não está, por exemplo, no LinkedIn fazendo relacionamentos, usando uma solução para te ajudar no outbound, para te dar indicadores, eficiência, você já está ficando para trás e você está perdendo aí resultados hoje no seu processo, né? Pessoal, vou abrir um espaço aqui, porque o André, o responsável pelo Review Academy, tem um recado super importante para dar para vocês. Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o André, gerente do Review Academy, e eu tô aqui porque a Larissa me pediu para te fazer o convite para o nosso novo certificado de Sales Development. Isso aí, a gente acabou de lançar uma nova certificação gratuita lá no Review Academy e você é nosso convidado de honra para a gente embarcar nessa jornada de conhecimento junto e fazer com que bater a meta seja a sua nova rotina daqui para frente. E eu até queria te fazer uma pergunta, Ricardo, porque quando a gente olha para trás, né, historicamente a tecnologia não era tão presente dentro de processos comerciais. E hoje a gente vê que isso se torna essencial para a gente poder trabalhar todos esses pontos que você falou e a gente ter a tão sonhada previsibilidade, né? Uhum. E com isso a gente entra dentro de um outro dilema que é vendedores de campo versus inside sales, né? E diante de todos os momentos que a gente vive, a gente vê um crescimento muito grande aí do inside sales com a utilização de tecnologias para poder executar um processo. O que você acha que realmente esses vendedores de campo vai acabar? Vai ser só inside sales mesmo? Qual que é a sua visão sobre isso? Legal, Lari. Nossa, eu já visitei muito cliente, viu? Na verdade, eu já cheguei ao ponto de 99% do meu tempo estar na rua. Eu ia no escritório tipo a cada 15, 20 dias, só para poder fazer reunião ali de pipeline, né? Quando a gente, respondendo a sua pergunta, quando a gente fala em futuro, não dá para a gente afirmar algo, né? O que a gente pode entender assim, o movimento que vem acontecendo é o cliente, ele está cada vez menos querendo receber o vendedor na empresa. Isso não sou eu que estou falando. Deixa eu trazer um número para você.
Segundo o Gartner, que é um dos maiores institutos aí globais de pesquisa, né? Olha só que interessante, os compradores B2B, eles têm gasto hoje apenas 17% do seu tempo em reunião com fornecedores. Poxa, 17 até que tá bom, mas olha a segunda pesquisa. Quando eles estão pesquisando vários concorrentes, eles gastam apenas de 5 a 6% do seu tempo fazendo conversa com os concorrentes, com as empresas que ele está avaliando. Então, isso já é um sinal claro que, com esse novo momento, os nossos clientes eles perceberam que você fazer uma reunião em vídeo, igual nós estamos fazendo aqui, você tem uma eficiência muito grande, você reduz o tempo daquela conversa, ele não precisa montar uma estrutura, café, sala, etc., é muito mais prático. Agora, se você me falar, então quer dizer que 100% por vídeo está resolvido? Não, aí depende de cada cliente, depende de cada mercado. Existem mercados que você precisa ir até o cliente, né? Então, você tem que fazer o quê? Ir de acordo com a preferência do seu cliente, como que ele prefere ser atendido, né? Mas cada vez mais o inside sales, né? Ele vai ajudar muito os vendedores. Quer ver um ponto importante? Quando o vendedor está na rua, quantas reuniões ele consegue fazer em um dia? Claro que depende de onde ele mora, né? Em Belo Horizonte, se ele pegar lá a Cristiano Machado toda parada, ferrou, né? Não dá para ele fazer mais visitas. Então, vamos pôr assim uma situação normal. 1 ou 2 de manhã e 1 ou 2 à tarde, no máximo, não é? Tem a questão do trânsito, deslocamento, e é uma coisa externa, não dá para ele controlar. Agora, ele dentro do escritório, no ar-condicionado, fazendo reuniões em vídeos, quantas reuniões ele pode fazer numa manhã e quantas reuniões ele pode fazer à tarde? Então, se o vendedor, ele se adaptar a esse novo momento, ele pode ter um aumento de eficiência, de oportunidade para ele gigante, né? Então, acho que às vezes a barreira está na nossa cabeça, a gente tem que se adaptar ao novo realmente, né? Então, assim, eu vejo que vai diminuir cada vez mais as reuniões presenciais, mas eu acredito que isso não acabe, não, pelo perfil aí dos nossos clientes, principalmente aqui no Brasil, né? Sim, e eu acho que, assim, muita gente, e eu vejo principalmente quando eu converso com pessoas de mercados mais conservadores, fala, mas quando a gente está online, a gente não consegue ter aquela proximidade, pegar na mão do cliente, porque brasileiro é assim, né? Toma um café, aqui em Minas, comer um pão de queijo ali com o cliente. Isso tudo ajuda a gente a conquistar a confiança do cliente. Será que é realmente assim que a gente precisa, né? É realmente de um café, de um pão de queijo que a gente precisa para conseguir conquistar uma confiança? E aí, eu olhando para isso, eu queria te perguntar, Ricardo, dentro do mercado inside sales mesmo, quais que você acredita que são as habilidades que o vendedor tem que ter para ele conseguir executar bem todo esse processo, já que a gente está caminhando para trabalhar cada vez mais dessa forma? Legal. Olha, aí a gente entra numa pesquisa bem interessante. Eu vou trazer sempre alguns conceitos aqui, né? É uma pesquisa lá do Challenger Sale, a metodologia que a gente conhece e que ela fala do vendedor desafiador, né? Eu tenho até Bom, daqui a pouco eu trago aqui, eu tenho o livro aqui. Essa parte de você visitar, tomar um café, estar próximo, você está falando muito de relacionamento. Não é? Só que a pesquisa do Challenger que foi feita, né, ela mostra o seguinte, que o vendedor que ele tem o perfil de relacionamento não é o que dá mais resultado. Né? O vendedor que ele dá mais resultado é o que tem o perfil do desafiador, é que mostra para o cliente solução que ele não estava enxergando antes. E isso pode ser feito de maneira distante. Não necessariamente você precisa estar lá tomando um café e etc. Olha, eu cansei de viajar, tipo 300, 400 quilômetros para ir lá, porque o cliente queria me ver presencialmente, olho no olho. Aqui no interior de São Paulo existe muito essa questão cultural também, né? E chegava lá, tomava um café, batia papo, ele, agora eu entendi, então obrigado, quando eu precisar eu te chamo de novo, né? Então, assim, o fato de você estar presente fisicamente, isso te dá algumas vantagens, mas não é o fator predominante que vai fazer você realmente fechar negócio. Quantas vezes a gente já viu amigos nossos, conhecidos nossos, comprando algo de concorrente e não da gente, tá tudo bem. De repente o concorrente mostrou uma solução
muito melhor, né? Então, eu acredito que o nosso papel é transferir de maneira remota coisas do offline que é do dia a dia, né? Então, como é que você faz para trazer essa sensação do aperto de mão, do abraço para o cliente? É atendendo ele da melhor maneira possível, estando junto dele, ajudando o máximo que você puder, dando atenção para ele, ouvindo muito mais do que falando, né? Porque pode acontecer do seu concorrente ir lá tomar café e tal, e aí demorar 15 dias para mandar uma proposta, sendo que você está ali com ele no Inside Sales, todo dia falando com ele muito mais rápido, com muito mais atenção. Qual é a probabilidade do cliente fechar com você, que está ali o ajudando o tempo todo? É muito maior, né? Então, eu acredito que a experiência do cliente na venda, isso também tem lá no Challenger, né? A gente tem uma pesquisa aqui, 53% dos negócios fechados, o motivo foi a experiência que o cliente teve naquela venda, né? E tomar café, às vezes, não pode trazer a experiência completa que ele precisa, né? Com certeza, não. É igual você falou, né? Às vezes tomar café, entendi, beleza, mas não vou querer fechar. Pode ser que efetivamente não traga as informações que você realmente precisa que sejam trabalhadas. Agora sim, deixa eu só Perdão. colocar um ponto importante, né? Você pode usar, sim, o café, o almoço com o cliente, mas de forma estratégica, né? Então, você pode tratar o seu processo pelo Inside Sales, é aquele momento que você sente que você precisa almoçar com o cliente, porque muitas vezes no almoço ele te conta coisas que ele está mais à vontade ali, que de repente no dia a dia, no profissional, ali no ambiente corporativo dele, ele não te conta. Então, hoje, o café, o almoço, se tornou uma ferramenta de vendas muito estratégica, que você pode usar no momento certo, mas não é que isso vai fazer o grande diferencial aí, tá? Perfeita colocação, Ricardo. E eu acho que, assim, todo mundo deve estar se perguntando agora, tá, se a gente tem que ser mais challenger, se a gente tem que acompanhar mais as mudanças do consumidor, para eu conseguir dar essa tão sonhada boa experiência para o cliente, eu queria até te fazer uma última pergunta, que é a pergunta de ouro, sabe, Ricardo? Uhum. Que é basicamente, por onde eu começo para eu conseguir estar sempre atualizado, para eu conseguir, pelo menos, né, entregar uma boa experiência aí para a grande maioria dos meus clientes? Legal. Bom, você fala em tipo, onde eu posso aprender, onde eu posso buscar esse conhecimento? O que que eu tenho que fazer, sabe? Então, eu, Larissa, hoje, estou aqui querendo continuar a ser uma vendedora, uma boa vendedora no futuro, né? Uhum. Fazer para eu conseguir isso, em termos de tanto desenvolvimento de habilidades quanto de propriamente conteúdos em si? Legal. Olha, eu vou começar dando uma referência aí que eu uso, que é o site do Outbound Marketing, que é o site de vocês, né? E não estou falando isso porque a gente está nesse bate-papo juntos, não. Ele é referência hoje, é um blog número 1, referência aí em B2B, em Outbound, né? E ali, se você quiser aprender técnicas, metodologias, exemplos, dicas, tudo que você precisar, está pronto lá e gratuitamente para você se capacitar quanto a isso, né? E acho que o segundo ponto que a gente tem que começar a buscar é a mudança da nossa mentalidade, da venda de um passo para a venda de 3 passos. O que é isso? A gente tem um costume de antigamente, e eu vejo muita gente tentando fazer isso no digital, que é já chegar querendo vender já. Então, por exemplo, fala, pô, então o LinkedIn agora é a ferramenta que todo mundo está usando. Então, eu vou para lá no LinkedIn. Mas eu vou para lá fazendo do jeito que eu faço no offline. Eu conecto com uma pessoa e já mando uma mensagem para querer vender produto, serviço, catálogo. Não vai rolar. Então, você dá a sua mentalidade que, a partir do momento que você tem tecnologia ajudando os vendedores, aumentou a velocidade e aumentou a quantidade. Então, o seu cliente lá na ponta, ele está recebendo um monte de mensagem assim, porque é muito mais fácil para os vendedores fazer. Então, ele vai estar sendo muito mais, recebendo essas mensagens de muito mais gente. E você tem que se diferenciar. E aí, o que é a mudança da mentalidade? A venda de um passo para de 3 passos. 3 passos é o seguinte: primeiro, você tem que
educar o seu cliente, de alguma maneira você tem que trazer informações para ele, insights para ele, que ele fala, opa, isso que essa pessoa está trazendo é interessante, eu quero conhecer e entender um pouco mais. Depois, você precisa gerar um relacionamento com ele que traga essa segurança. Vendas B2B, ela é pautada em cima de segurança. O cliente ele tem que se seguir totalmente seguro, porque o investimento em uma empresa é complexo, muda, envolve um monte de gente e tudo mais, né? Então, você precisa mudar o seu mindset para você sair de querer só vender, 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 e você ir para educar, depois gerar um relacionamento através do LinkedIn, e depois, sim, se tiver uma oportunidade, você vender, tá? Referências outbound, e se você quiser também, aí não é fazendo propaganda, mas como uma forma de ajudar, me segue lá no LinkedIn, Ricardo Alvarinho, todo dia eu ponho conteúdo, dica, vídeos, posts, e ali você vai entendendo também como você pode ir mudando o seu perfil hoje, educando, gerando esse novo conhecimento para você estar dentro agora desse novo futuro. Excelente colocação, e é exatamente isso. Eu adorei sair da venda de 1 passo para 3 passos. É isso mesmo, Ricardo. Eu quero até finalizar aqui te agradecendo muito por todo o conteúdo compartilhado e também, né, já falar com todo o pessoal que o Ricardo está na nossa comunidade, viu, gente? Se vocês quiserem, pode chamar ele ou então podem procurar ele até no próprio LinkedIn, que ele faz vários posts super interessantes por lá. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. E muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento com a gente, Ricardo. Nossa, Lari, eu que agradeço aí. Espero ter ajudado todo o pessoal aí, né? Mas é isso, é se reinventar e ir para cima, que tem muito mercado, mas muito mercado mesmo para a gente atuar. Legal, obrigado, Lari. É que não falta, né? Exatamente, exatamente, né? E é na própria crise que surgem as grandes ideias, né? As grandes invenções, né? Com certeza. Obrigada, Ricardo. Tchauzinho. Valeu, Lari. Eu que agradeço aí. Tudo de bom para você e para todo o pessoal da Rive e toda a galera que está assistindo aqui o nosso podcast.